Olá a todos, eu sou o Rui e venho falar-vos um pouco sobre uma ocupação que tenho, que é a construção de flautas em bambu. Queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pelo convite e felicitar também o A Cultura em Casa por este projeto que dá a conhecer um pouco do que se faz no nosso município no que toca às artes e à cultura e é de louvar, especialmente na fase em que estamos. Bom, eu vou então falar-vos um pouco sobre pelo menos 3 tipos de flautas que eu ganhei o gosto de fazer, falar um pouco dos princípios da sua construção, demonstrá-las e também depois no final fazer um apanhado sobre as reflexões que este trabalho me proporcionou. Eu comecei a fazer flautas porque há uns 5, 6 anos me ofereceram uma flauta de bambu e eu gostei muito dela e achei que talvez conseguia fazer uma coisa parecida. Bom, a verdade é que isso foi muito interessante porque me motivou a experimentar. A flauta é esta aqui, é uma flauta em bambu e foi feita por um construtor americano que eu admirava. Bom, eu comecei a tentar e a verdade é que no início aquilo não era uma flauta muito boa, mas assemelhava-se a uma flauta. Isso motivou-me imenso, porque com ferramentas muito rudimentares e um material relativamente acessível, naquele caso comecei por fazer em tubos de PVC, conseguimos fazer um instrumento musical. E essa ideia ainda carrego hoje, que é que é a tentativa através de materiais simplificados e manipulação mínima desses mesmos materiais, conseguimos transformar um objeto, e neste caso um objeto, num instrumento musical. Eu vou então falar-vos de flautas do tipo nativo americano, que são flautas associadas a tribos da América do Norte, que são flautas deste tipo. Falar-vos de flautas transversais simples, que são mais genéricas e podem ser encontradas um pouco por todo o mundo, mas que têm grande tradição na Índia, onde são chamadas bansuris. E também falar-vos um pouco sobre flautas com embocadura vertical, que são flautas mais asiáticas, não necessariamente asiáticas, porque também há tradição na América do Sul, mas que são estas aqui, que têm embocadura vertical. Nós não podemos falar sobre uma flauta se não soubermos o que é uma flauta. Resumindo muito e correndo o risco de estar a simplificar a coisa, mas tornando-a fácil de compreender, a flauta é um tubo com buracos. Bom, isto parece um pouco simplificado e é. Mas o que nós temos é uma coluna de ar que, se nós não tivermos a soprar, não tem as moléculas de ar com a pressão igual à pressão atmosférica. Não há nenhum tipo de perturbação. E quando nós sopramos, vamos introduzir perturbação no ar, vamos introduzir oscilação das moléculas de ar ao longo do tubo e essa oscilação, as propriedades dessa oscilação é que vão ditar a nota musical que vamos produzir. De uma maneira muito genérica, quanto maior for um tubo, por exemplo, esta aqui, quanto maior for um tubo, mais grave será a nota. Portanto, uma flauta relativamente grave, neste caso é uma flauta em Mi, um tom relativamente grave, e uma flauta pequenina, como é esta aqui, produziria então uma nota mais aguda. Pronto. Isto dá-se porque aquela oscilação da coluna de ar tem periodicidade. Essa periodicidade chama-se comprimento de onda. Pronto, e resumindo a história, quanto maior for o comprimento de onda, maior é a nota fundamental. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e, portanto, essa nota será mais grave. Este é o princípio geral acerca do tamanho do tubo. E já sabemos muita coisa. Depois de nós dominarmos o tamanho do tubo, temos agora que ter
um mecanismo de separação do ar ou um bisel. Pronto, esse bisel pode ser transversal, como eu já mostrei, como pode ser nativo americano, como pode ser vertical, ou até pode ser estas flautas do tipo recorder, que são aquelas parecidas com as flautas de bisel que todos nós aprendemos a tocar. O princípio é que nós vamos dividir o ar vamos dividir o sopro. Não será a maneira mais correta de defini-la, mas para tornar a coisa mais compreensível, nós vamos dividir o ar. Podemos fazer isso de muitas maneiras. Nós podemos começar já pelas flautas nativas americanas, que foram as primeiras que eu enunciei, onde essa separação do ar acontece de uma maneira relativamente sofisticada, digamos assim. São flautas que estão associadas, como eu disse, a tribos da América do Norte e cujo primeiro registro histórico aponta para, ou pelo menos uma flauta deste tipo de que se tem registro e catalogação, é do século XVIII. E é interessante pensar que eles não tinham acesso a princípios acústicos, nem grande sofisticação quanto à manipulação de materiais, mas construíam instrumentos que estavam afinados numa escala específica, que é a escala pentatónica menor, mas nós já vamos falar disso. Então, o princípio esta flauta é feita com bambu normal, é Philostachys aurea, é uma espécie asiática, mas que foi plantada e aqui no concelho de Famalicão. Já agora, não existe bambu no continente europeu, mas já foi importado para cá há muito tempo. Não existe de forma nativa. Esta é uma espécie chinesa, mas pronto, depois foi escurecida com recurso a um maçarico e depois houve aqui umas gravuras para lhe dar este efeito. Pronto. Mas íamos falar do princípio de divisão do ar. As flautas nativas americanas são especiais porque têm duas câmaras, uma câmara compressora, digamos assim, e uma outra câmara que é a câmara acústica verdadeira. O que acontece é que o ar entra, nós sopramos simplesmente, sobe por este primeiro tubo, e ele aqui é relativamente comprimido. Nós temos uma outra peça que é um totem, ou um bird, que vai fazer com que o ar seja conduzido ao longo desta pista aqui. Opa. E no final, naquele bisel, ele divide-se. Pronto. Este tipo de flauta tem um timbre bastante característico, que é doce e abafado, digamos assim, comprimido. E pronto, toda a gente conhece uma flauta deste tipo como sendo uma flauta nativa americana. Vou deixar o pedacinho de couro aqui de lado para demonstrar como é que uma coisa destas soa. Ok? Então é uma flauta que tem um timbre comprimido e esta tonalidade doce. Curioso, como eu referi há pouco, elas são afinadas numa escala pentatónica menor, seja em que nota fundamental for. E é engraçado pensar, como eu também já referi, que eles não tinham acesso a grande conhecimento acústico, mas que tinham noção ou acesso àquilo que soava bem para os ouvidos deles e que soava bem era, por exemplo, uma escala pentatónica menor. Curioso que em algumas tonalidades, como é o caso desta, acho que é em si esta, a disposição dos buracos coincide exatamente com uma mão relaxada média. Portanto, as heurísticas utilizadas por aqueles povos para a colocação de buracos foi, antes de mais, aquilo que seria confortável para a mão humana e também
é curioso pensar que, utilizando esse princípio, acabamos por chegar a uma escala pentatónica menor, o que, por si só, também tem muito que falar, porque a escala pentatónica menor está presente em todas as culturas, não é? Em muitas culturas que não se tocaram sequer cronologicamente. Isso também é interessante. Há flautas até bem mais antigas, com ossos de veado, se não me engano, ou pelo menos o antepassado do veado, já da era do gelo. E também tinham uma escala pentatónica. É engraçado pensar sobre isso. Pronto, então uma flauta nativa americana, uma flauta deste tipo, pode ter muitos tamanhos. Esta flauta aqui, por exemplo, se não me engano, está construída em Ré, ou seja, é bem mais pequena que a outra, não bem mais pequena, mas é mais pequena, e portanto será uma tonalidade mais aguda. Ok? Portanto, esta aqui já tem outros materiais, é feita com bambu preto, com bambu regular também, em Filostax áurea. Já não é já não tem tratamento térmico tão agressivo, já não a torna tão escura. E aqui foi usado faia, se não me engano, que é uma madeira também interessante para fazer esta peça. E o princípio, como podem ver, é exatamente o mesmo. O ar entra por aqui, é comprimido, sobe por esta rampa e esta pecinha, que é o totem, vai encaminhar o ar para o bisel. Pronto, flautas do tipo nativa americana, que tipicamente têm uma escala pentatónica menor, seria então a versão mais fiel à cultura. No entanto, nós podemos fazer aqui umas malandrices e como dominamos a relação que existe entre o tamanho do tubo e o posicionamento dos buracos, podemos pegar nesses princípios acústicos e fazer uma flauta que à primeira vista pode parecer nativa americana regular, mas que tem uma escala alternativa. Neste caso tem a escala pentatónica maior, perdão, que é muito melódica também. Ok? Depois também, esta aqui tem algumas gravuras, pronto. Depois o céu é o limite no que toca ao embelezamento das flautas. Eu gosto mais de refletir sobre a capacidade de alterar o material e introduzir no material essas variações que decorrem do facto de nós dominarmos as propriedades mecânicas e também pensar um pouco sobre como alguns materiais vão ser algumas flautas e outros materiais podem ser outros tipos de flautas. Por exemplo, esta é uma flautinha muito pequenina que mistura vários tipos de princípio. Pode parecer uma flauta nativa americana, mas não é bem, e também não é bem uma recorder, portanto fica ali algo no meio termo. Depois também não tem nem a escala maior nem outra escala, seria uma coisa mais pequenita. Pronto, então maximização do material, não respeitando a cultura. Estou só a brincar, não é? Depois falamos então das flautas do tipo nativo americano, digamos assim, que são então flautas mais sofisticadas. Agora podemos falar um bocadinho sobre flautas transversais de uma maneira global, como é o caso particular do bansuri indiano. Também existem as flautas de cana, numa tradição mais pastoril aqui na Europa, ou os pífanos no Brasil. Um pouco por todo o mundo existem flautas transversais. É engraçado também, porque diferentes culturas pegaram no material que lhes era acessível e perceberam que era possível fazer música com um pedaço de cana. Pronto. A história da música, digamos assim, desta música mais informal, mais pastoril, mais étnica, é também a história dos materiais, da geografia,
da organização das culturas, porque, como falamos há pouco, nem todas as culturas tinham acesso a bambu, porque ele não é nativo em todos os continentes, mas existem outros materiais, como a cana do rio, a Arundodonx, que existe e é abundante aqui na Península Ibérica, por exemplo. Também na Turquia, onde existe a ney, que é típica do Oriente Médio, e em todos os continentes então se fazia música com aquilo que havia. Uma flauta transversal então parte do princípio de que nós dominamos a colocação dos buracos e geralmente tem uma escala maior. Esta é mais próxima de uma flauta transversal comum, apesar de não ter todas as capacidades que uma flauta regular, digamos assim, tem, mas por causa da combinação de meios tons, mas é também um instrumento relativamente robusto. Ok? A construção destas flautas, por um lado, é mais fácil porque não exige que haja ali um tratamento tão específico da zona do bisel, mas por outro lado é um pouco mais complexa porque geralmente quem toca uma flauta transversal está à espera de mais do que uma oitava e uma flauta para tocar de forma afinada em mais do que uma oitava já exige alguma complexidade técnica. Por cá, como falamos, existem princípios gerais globais, como quanto maior for o tubo, mais grave é a nota fundamental, mas depois há nuances específicas como o tamanho dos tubos, o tamanho dos buracos, porque um buraco pode ser pequeno e produzir a mesma nota do que um buraco maior, mas que na segunda oitava esse buraco mais pequeno pode já não estar afinado. A disposição da embocadura, o formato da embocadura, a qualidade do polimento, tudo isso se internamente a flauta, ou o tubo neste caso é em forma de cone ou é em forma cilíndrica perfeita, tudo isso tem implicações na segunda oitava. Portanto, mas as culturas ou os povos que inicialmente faziam estas flautas não tinham esse conhecimento técnico muito apurado, mas tinham um ouvido muito apurado. O Bansuri é particular da música folclórica indiana e no início do século XX foi introduzida já na música mais erudita e depois importada para todo o mundo. Se bem que a música de flauta de cana nós temos em todo lado. Esta aqui é uma flauta pequenina, como eu já mostrei. Esta é feita em bambu preto, é uma flauta transversal afinada em dó. E tem assim um som bastante engraçado. Pronto. Então, flautas. Nós estamos a falar ainda de flautas transversais que têm uma escala maior, mas nós podemos misturar isto tudo e como temos acesso à relação entre o tamanho dos buracos e a nota que produz, podemos fazer flautas com outras afinações. Esta é uma escala japonesa que chama-se Kokin Hakebono, que é do século VII, se não me engano, do Japão. É uma escala que não é muito comum, é mais exótica. Claro que isto torna a flauta menos expressiva na sua capacidade de atingir outras notas, mas também é uma boa plataforma para quem não percebe muito de música no sentido formal, poder ter o proveito de tocar uma escala melódica sem se preocupar com a digitação cruzada e isso tudo.
Ok, depois falta falar então. Depois temos muitas muitas tonalidades e muitas escalas. Então, deixa-me cá ver se eu encontro alguma engraçada. Pronto, esta aqui tem a escala menor harmónica. Portanto, também uma escala muito melódica e usando sempre os mesmos princípios acústicos. Depois, por fim, muito rapidamente, vamos falar das flautas com embocadura vertical, que são mais comuns na Ásia, mas também na América do Sul, cuja divisão do ar acontece aqui por uma lâmina, algo parecido como o que acontece nas flautas transversais, mas agora a coisa dá-se verticalmente. Estas flautas pode-se dizer que são inspiradas nas shakuhachis, que são flautas japonesas antigas, que têm que utilizam a parte final do bambu, que é esta parte da raiz, e tem uma embocadura um pouco diferente. Esta é uma híbrida, não é exatamente uma shakuhachi, mas foi inspirada. Portanto, as flautas com embocadura vertical geralmente são encontradas na Ásia. Nós temos a Chiao, se não me engano, na China, a shakuhachi no Japão, mas depois também temos a quena no continente americano, que é engraçado perceber que o mesmo princípio acústico, digamos assim, foi utilizado em diferentes culturas. Pronto, e uma quena seria algo como isto, é parecido, pode variar essencialmente na escala que tem. Pronto. Mais coisas. Podemos também com diferentes embocaduras aplicar a escala que queremos. Neste caso tem uma escala Kokin, que é japonesa também. Ok. E pronto, penso que a explicação geral do tipo de flautas é esta. É uma coisa que me dá bastante prazer fazer. Depois no acabamento eu gosto de utilizar materiais naturais como cera de abelha, que é um ótimo protetor natural, óleo de linhaça, óleo de amêndoas doces, que também é um ótimo protetor para instrumentos de sopro, e pronto. Há alguns outros detalhes, mas em resumo tem que ser um material adulto e proveniente de uma plantação que já seja relativamente, já tenha algum tempo, pelo menos uns 20 a 30 anos. Pronto. E é isto, era um pouco este o trabalho que eu queria partilhar com vocês. Há imensa coisa interessante que esta atividade me proporcionou, desde a capacidade de manipulação de objetos, desde uma reflexão para, se devidamente motivados, podermos aprender coisas novas para as quais não temos necessariamente formação de base, e também pronto, o respeito pelas culturas e tudo isso. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Espero que fiquem todos bem. Se quiserem explorar um pouco mais do meu trabalho, podem procurar-me por aí. Está bem? Fiquem bem e obrigado.